Uma família em Vila Velha teve uma surpresa desagradável ao abrir hoje um galão de água mineral. O bicho é bem pequeno, parece uma lesma. Foi um susto danado. Um susto e um nojo, porque depois a gente passa mal e não sabe por quê. Aí eu mostrei para os meus vizinhos do prédio, eles também ficaram apavorados, porque todos eles também, a maioria deles usam esse tipo de água. Ele foi encontrado no copo de suco, mas a dona Céia garante que antes o bicho estava dentro desse galão de água. Botei na mão, ela começou a se mexer, ela estava bem escura, começou a se mexer, começou a soltar uma gosma. Depois de ter encontrado o bicho dentro do galão de água mineral, a dona Céia resolveu tomar uma decisão. A partir de agora, aqui na casa dela, água para beber só do filtro. Depois desse daí eu prefiro o purificador. Eu vou me sentir mais segura. O Procon orienta. Mesmo ela tendo percebido que o produto estava contaminado após ter sido utilizado, não inviabiliza aí uma perícia. Ela deve, todos os outros consumidores que estiverem numa situação semelhante, buscar a vigilância sanitária do seu município. A vigilância vai fazer um contato com o Laboratório Central do Estado, o LACEN, e vai analisar tanto o produto quanto os demais produtos que estiverem em depósito, verificando eventuais irregularidades, tanto no invase quanto na questão da extração na própria fonte. A gente não mostrou a marca do galão de água mineral porque a dona Auriceia não pediu para que fosse feita uma perícia no produto. Ela só quis fazer um alerta para que as pessoas prestem atenção naquilo que consomem. Mas você viu aí a dica do Procon. Se alguma irregularidade for encontrada num produto, mesmo depois da embalagem ser aberta, o consumidor pode reclamar sim. Só que para comprovar a queixa é preciso pedir ajuda à vigilância sanitária. 350 galões de água num galpão imundo, com fezes de rato. Aqui eles eram preparados para a comercialização com água deste poço, que fica a menos de 5 metros do córrego poluído que atravessa o Jardim Eldorado, em Diadema. A gente achou estranho aquilo ali, porque não tinha higienização nenhuma no local, não tinha tudo feito sem higiene nenhuma. Então a gente já desconfiou na hora. A polícia apreendeu cerca de 50 garrafões que já estavam prontos para a venda. No local também foram encontrados 2 sacos com tampas plásticas, além de rótulos e lacres, usados para imitar algumas marcas de água mineral do mercado. A gerente de uma dessas marcas analisou o material encontrado e não teve dúvidas. É uma falsificação grosseira, esses rótulos foram falsificados. Esse lacre a gente nem usa mais hoje na empresa, hoje é um outro tipo de lacre. A preparação deixava os galões com jeito de novos. O policial mostra como cada garrafão era embrulhado com um saco plástico. Depois, o calor de um maçarico fixava a embalagem e o lacre. 5 homens foram presos, incluindo o responsável pela produção. Eles apresentaram estas licenças como provas de que a água seria potável, mas para a polícia não é suficiente. Esses laudos não resolvem a absoluta situação dele, até porque a necessidade de registro, a necessidade da concessão pelo Ministério da Minas e Energias para se explorar essa água mineral. Os consumidores brasileiros devem ficar atentos. Empresas que não respeitavam a data de validade dos garrafões de água mineral foram derrotadas na justiça e agora vão ter que aceitar as regras determinadas pelo órgão que regulamenta o setor. A água em si não tem prazo de validade. Só quando é armazenada, industrializada. Será que os consumidores dos mais de 8 bilhões de litros vendidos por ano no Brasil sabem disso? Com sinceridade, só olhei a preço. A partir de um ano, podem alguns micro-organismos naturais da própria água se desenvolverem. Não há risco à saúde, mas ela vai perder aquelas características, né, o paladar que você já está acostumado com a sua água. A água sem gás tem limite de 1 ano. A com gás, de no máximo 3 meses, porque vai perdendo as bolinhas. Descartáveis, as garrafas plásticas não devem ser reaproveitadas. Mas 57% da água mineral são consumidos nestes recipientes retornáveis, de até 20 litros. A vida útil deles, estabelecida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, é de 3 anos. Algumas empresas resistiram a isso até o fim do ano passado, quando foram derrotadas na justiça. Em 3 anos, esses vasilhames são reutilizados, em média, 150 vezes. Eles se desgastam mais por fora, pelo transporte. Mas a própria lavagem, por dentro, também causa certas ranhuras que comprometem a higiene.
se ficar durante a lavagem alguma bactéria ou alguma célula de algas, quando ela vai para o consumidor e o consumidor expõe à luz, essas bactérias se multiplicam e altera totalmente a qualidade do produto. Ou seja, é preciso observar bem as datas de fabricação e vencimento do garrafão. E a água dentro deles também tem validade, estabelecido pelo engarrafador. Ele varia de 60 a 90 dias, com o vasilhame lacrado. Depois de aberto, a recomendação é consumir em 2 semanas. Um outro assunto preocupante, cuidado com a água mineral que você está comprando. Se estiver armazenada de forma irregular, a água pode não ser boa para o consumo. Isso é perigosíssimo, hein? Por isso, hoje, fiscais da Vigilância Sanitária fizeram uma blitz na capital para recolher galões de 20 litros que são vendidos em locais proibidos por lei. A repórter Ananda Apple acompanhou aí a fiscalização, que encontrou muita coisa errada. A blitz começou neste posto de gasolina no bairro Santa Cecília, no centro. Um caminhão estava descarregando a água. Por lei, é proibido vender água mineral em postos de combustíveis, porque o garrafão é feito com um plástico que absorve gases e poeira. Nestes estabelecimentos, só se pode vender água dentro de lojas de conveniência, com portas e licença para funcionar. Mas o senhor não tem nem porta aqui, fica direto junto do posto. Não, ela foi aberta para o caminhão descarregar. Este posto não tem licença para funcionamento com loja de conveniência e nem a fonte de água é registrada. Esse tipo de irregularidade encontrado no posto de gasolina está previsto numa lei municipal de janeiro deste ano, que estabelece normas quanto aos pontos de venda e o armazenamento da água mineral. A lei também proíbe a venda de água mineral em borracharias, oficinas e depósitos ou distribuidoras de gás. Além disso, o garrafão não pode ficar direto no chão, nem exposto à luz solar para não criar algas e não pode estar em áreas abertas. Nos próximos dias, o comércio também terá que se adaptar à nova lei do Centro de Vigilância Sanitária do Estado. Os garrafões não poderão ser comercializados com o plástico em torno da embalagem, para evitar contaminação. Eles ainda estão sendo orientados. A partir do dia 7 de junho vai ser autuado. Ainda segundo a Vigilância Sanitária, além do comerciante que estiver vendendo a água de forma irregular, a empresa que faz a embalagem também poderá ser autuada. O valor da multa pode chegar a R$124 mil. Todo mundo sabe da importância da água no dia a dia das pessoas que a usam para lavar, cozinhar, tomar banho e principalmente matar a sede. Só que para os moradores aqui do Jardim Novo Osasco, o chamado líquido precioso virou motivo de dor de cabeça. Ou melhor, de uma tremenda... Veja só o número de moradores que encontraram água contaminada saindo das torneiras e também dos chuveiros. A situação está crítica, porque desde quinta-feira passada começou a sair resíduos. Nossa, Deus me livre. Esta senhora está segurando uma garrafa plástica, conhecida também como garrafa PET, e aqui embaixo, bem aqui, tem uma concentração de resíduos. A contaminação foi confirmada pela análise dos próprios técnicos da Sabesp. Foi confirmada, o nível de contaminação deu elevado. Nossa! Enquanto isso, vocês têm que apelar para água mineral, galão de 20 litros, para lavar, cozinhar, tomar banho. Lavar, cozinhar, tomar banho. Meu sobrinho teve internado, ele ficou tomando soro com infecção intestinal. Aqui tem relato de várias pessoas já com dor na barriga muito forte há vários dias. A esposa do senhor está com problema, está doente? Problema com desinteria, minha filha também, foi trabalhar, ruim também. As contas... Né? É 120. Aqui veio para me pagar hoje, ó. Que veio. E nós bebendo 3 meses, nós estamos bebendo água suja lá embaixo. Nossa! Minha mãe já gastou mais de 20 galões de água, né? E eles não vão reembolsar. E a situação está ficando cada vez mais crítica. Já tem 6 pessoas no hospital e a gente não sabe mais o que fazer. Já tem 3 meses que nós reclama, ninguém faz nada. Vem quebra a rua, deixa encanamento aí e fica por isso mesmo. O descaso está grande, a gente já entrou em contato até com a prefeitura, com Câmara de Vereadores e ninguém toma atitude nenhuma. E a gente vê a cor da água. Deus me livre.
Infelizmente, a televisão ainda não possui uma tecnologia para transmitir esse odor fétido para os telespectadores do São Paulo Acontece. A situação é complicada. Os moradores querem uma única coisa: água limpa saindo das torneiras e dos chuveiros das residências. Queremos água limpa! Queremos água limpa! Olha, a Sabesp informa que inspecionou as redes de esgoto e de água da região para localizar possíveis pontos de infiltração e que detectou alguns pontos suspeitos, tanto nas redes da rua como nas instalações internas de imóveis. A Sabesp continua na região monitorando o sistema de abastecimento de água. E com as novas regras para a adaptação das motos usadas no serviço de entregas, o preço de alguns produtos já sofreu reajuste. É o caso da água mineral, que em algumas distribuidoras subiu 33%. Rodrigo vinha pagando R$ 6,00 pelo galão de 20 litros de água. Ficou surpreso na hora de pagar a conta. A hora que foi falar do preço, eu notei que houve um aumento. Perguntei. Esse aumento era do gás ou da água? Ele falou que era da água. Na casa do advogado são consumidos 8 galões por mês. A partir de agora, serão R$ 16,00 a mais no orçamento da família. Nós pagamos sempre o pato, né? A história pro lado mais fraco. Esse aumento no preço da água engarrafada está diretamente ligado às adaptações que os entregadores tiveram que fazer para transportar os galões. Com a nova legislação que regulamenta a profissão de mototaxistas e motofretistas, que entrou em vigor no dia 4 de agosto, os profissionais tiveram que instalar suportes para transportar gás e água. Além disso, foram obrigados a adquirir coletes refletores e fazer outras adaptações. Este dono de um depósito de gás e água em Varginha teve que fazer um investimento de R$ 80 mil. As motos comuns foram trocadas por triciclos. O repasse ao consumidor foi inevitável. Sempre pede descontinho, mas dessa vez não está tendo como baixar muito, porque realmente está caro o custo para a gente fazer a entrega. E não foram só as adaptações que fizeram os preços aumentarem. Outro responsável é o ICMS, Imposto sobre cobrado na fonte, que também sofreu reajuste. Nesta empresa, onde são envasados 400 mil litros de água por dia, o reajuste foi de 10%. A água ela é considerada bebida em termos de tributação. Então, ela trabalha sob o regime ICMS-ST. E é estabelecida uma pauta de 6 em 6 meses desse valor. Então, em julho agora foi reajustada essa pauta em 10%.